Esse artigo aí, cara, é o artigo responsável por meio mundo há 2 anos na internet, né? Tá falando de... Qual que é o nome? É o mito do homem caçador. O homem, Man the Hunter, é um paradigma, né? Que é o... de que homens caçam mais, tudo. Aí eles falam, é um mito do homem caçador. As mulheres também contribuíam em contexto, para a caça em contexto etnográfico. Então, isso aqui é sobre um dos argumentos feministas de que não existia diferença entre gênero e que mulheres também caçavam. Exatamente. Tá, vamos ver. E esse programa aqui é um oferecimento Notórios Investimentos. Acesse o link que está na descrição aí e fala lá com o Felipe, que é o meu consultor de investimentos. A Notórios Investimentos é para você que tem um patrimônio de mais de 300 mil reais e não sabe alocar esse patrimônio da melhor maneira. Ou você já investe esse patrimônio, mas não tem certeza se os seus investimentos são os melhores para o seu perfil. Se você está nessa situação, a Notórios Investimentos está aqui para você. Clica no link da descrição, fala com o Felipe e organiza aí o teu dinheiro, cara. E aí, basicamente, elas partiam essa noção de que existia um contexto completamente diferente e, respondendo ao contexto de maneira completamente plástica, as mulheres também caçavam tanto quanto os homens. E elas revisam um banco de dados de sociedades na etnografia e concluem que as mulheres caçavam em 80% das sociedades. É um número absurdo, assim. Os levantamentos eram de 7% antes desse artigo aí. Uhum. Aí eu fui ler tal, um monte de furo, e aí... entendi. Esse argumento foi usado por essas pessoas para justificar que mulheres caçavam. E aí você foi ler o artigo, é isso? Isso. Tá. A Sardá, ela fala desse artigo aí também. Uhum. Não desse artigo, mas ela faz alusão a ele. Tá, aí você foi ver exatamente o que esse estudo dizia. Isso, há uns 2, 3 anos, passa só na próxima. O que você descobriu? Eu descobri o que essas pessoas aí, esses antropólogos, eles publicaram depois, né? Eu tava acompanhando as discussões, eu sigo eles no Venkataraman, o Hagen, eu sigo eles no Twitter, e tava acompanhando as discussões enquanto lia o artigo. O que aconteceu? O que eles descobriram depois que eles foram analisar e replicar e reproduzir aquele artigo anterior? Descobriram que as mulheres, as antropólogos daquele artigo ali, que a mulher caça tanto quanto os homens, elas codificaram, pesquisaram mal contextos de mulheres caçando, excluíram uma porrada de sociedades da amostra de maneira injustificada, ou seja, o número estava 1.200, aí passou para, sei lá, 100. E elas não diziam como é que fizeram isso, qual critério usaram. Passa mais um só. Aí eles mostram aí também como é que se tu quiser reproduzir esse artigo ou replicar eles fizeram as duas coisas. O passo que essas mulheres fizeram tá em azul. E os erros que os pesquisadores que tentaram replicar e reproduzir encontraram estão em vermelho e em amarelo. Então, eles tentaram fazer o mesmo que elas fizeram, não acharam de jeito nenhum esse número baixo em que 70% de todas as sociedades de caça e coleta, as mulheres caçam tanto quanto os homens. Então, é uma lambança esse artigo. Mas por que isso é importante? Passa mais um pouco só. Isso aí também é uma coisa muito, muito irônica que eles concluíram. O ênfase ali no último parágrafo. Ao corrigir o possível equívoco de que as mulheres não caçam, não devemos substituir um mito pelo outro. Exatamente, porque as mulheres fazem muito mais coisas além de caçar. E além de não ser verdade que elas caçam muito mais que os homens, essa ênfase é tipicamente capitalista, cara. É tipicamente pós-industrial, de que a mulher também pode fazer o que os homens fazem. As mulheres nessas sociedades aí, elas não querem fazer o que os homens fazem. Elas têm seus próprios interesses, elas são racionais no sentido econômico da palavra e, sei lá, filosófico. Era pior ser homem nessa época. Era muito pior ser homem, porra. Não valia a pena. Você sofria mais chance de morrer, de ser ferido. E o mais importante, essa ânsia de ver que mulheres caçam tanto quanto os homens e caçavam, isso menospreza vários outros papéis, como eles falam aí, que as mulheres também tinham, tipo papel logístico, papel ritual, papel de, sei lá, informacional. Mas é que acaba caindo no machismo, né? Você tá dizendo então que mulher só serve pra ficar em casa e cuidar do lar e cuidar das crias. Entra muito nesse lugar, né? Esse que é o problema. Acaba caindo nisso? Então, a motivação pra quem usa aquele artigo, que isso daí responde e refuta,
em apontar que mulher também caça, é olhar pra esse negócio aí que tá errado, isso é uma prescrição moral imoral, no final das contas, porque cerceia a liberdade das mulheres. Olhar pra isso aí e com lentes capitalistas, digamos assim, modernas, dizer que não, olha só, no passado elas caçavam também. Quando no passado não tinha essa prescrição moral e elas não tinham por que caçar também tanto quanto os homens. Elas viviam em uma outra economia, outro modo de produção. Então, o que acontece? Elas tinham as próprias vontades, interesses, elas faziam outras coisas. Caçar não era coisa delas. E tudo bem, cara. Entendi. É porque hoje você tá falando aqui, hoje com a lente que a gente enxerga uma qualidade em caçar. Porque é o cara que se expõe, que é forte e tal. O que você tá dizendo talvez, em primeiro lugar, não seja uma coisa boa você ser o caçador, né? Por que você tá vendo isso como algo positivo? Você podia até inverter a lógica e falar por que os homens não eram os coletores. Os coletores o que organizavam. Exatamente, porra. É exatamente o lance é ter que valorizar o que essas mulheres do passado faziam. Exatamente. E não querer impor que elas faziam o que os homens faziam. Exatamente, ponto. Perfeitamente. Entendi. Porra. Não é irônico isso, cara? Não, é interessante. É interessante perceber como é que tudo isso evolui, né? E atinge a nossa sociedade atual, né? Como que isso impacta as discussões. Porque um lado da discussão usa essas situações para justificar o machismo, né? Para justificar que a mulher é mais fraca, que ela tem que ficar em casa. E acaba realmente trazendo isso pro nosso sistema e acaba chegando em conclusões de que a mulher não tem nem que trabalhar, não pode sair na rua, não pode pegar um ônibus e seguir seus sonhos e tal, né? Então, assim, pô, é delicado, né? Porque você acaba caindo pra um lado ou pro outro, dependendo do que você fala, né? É anacronismo dos dois lados, né? Daqui a pouco o cara vem ver esse vídeo aqui e fala, pô, esse cara tá justificando, então, que a mulher tem que ficar na caverna, é isso? Uma coisa interessante que seria legal de ter falado no começo é que essas ciências que eu falei, da etologia, sociobiologia e as três outras que vieram da segunda, elas buscam descrever cientificamente comportamentos naturais. Isso por si só não quer dizer que elas estão prescrevendo que esses comportamentos naturais precisem ser morais também. Sim. Assim, a moralidade, por exemplo, a igualdade política. Todo mundo tem os mesmos direitos e deveres. Isso é um preceito moral construído socialmente, não é um dado da natureza. Isso é uma invenção, digamos assim. Disso não se segue que se tu disser que naturalmente ou biologicamente não tem igualdade, então ninguém é igual legalmente. Não, uma coisa é o fato da natureza, outra coisa é uma prescrição social. Então, tu não consegue, tu não pode, nem como fazem os conservadores e direitistas, justificar a moralidade com base na natureza e nem negar a natureza com base na moralidade, entendeu? Quando tu é de extrema esquerda. Então, são falácias desse lado que é naturalista e desse lado que é moralista. Eu vejo bastante tendência na direita de usar o argumento biológico para justificar dogmas morais, né? Como se a gente estivesse vivendo ainda em algum estado natural, né? De onde esses comportamentos teriam que ser replicados até hoje, né? Porque o cara tá num apartamento agora, num ar-condicionado, falando que a biologia disse isso. Cara, você tá na internet, cara. A própria família moderna, os webcomunistas admitem isso, mas eles não pegam o fio da meada. A família moderna, com dois parentes, ou parentais, homem e mulher, e poucos filhos, é uma invenção social recente também, uma construção capitalista. Essa coisa é recente, isso não é natural, mas os conservadores falam que é absolutamente natural. E aí... A família nuclear, né? É, a família nuclear. Isso é invenção também. É uma invenção. Chamam de família tradicional. Tradicional é família indígena, pô. Família caça e coleta, família agricultora. Isso é mais ou menos tradicional no sentido de que a família pré-moderna, pré-industrial, ela é extensa. A criança, a mãe não precisa necessariamente, embora ela fique muito mais que o marido, porque uma fêmea ficar com as crianças. Ela tem a irmã, ela tem uma criança mais velha também para ajudar. Então, olha só que interessante, a divisão social do trabalho é maior em famílias extensas do que é na família nuclear, em que a divisão social ela é menor do que a divisão sexual. Então, essas divisões sempre existiram porque seres humanos precisam cooperar de alguma forma, eles precisam alocar recursos e aumentar a eficiência ao cumprir tarefas. Então, eles dividem trabalho por idade, por sexo, e daí surgiu o gênero. Essa coisa toda se dá por cooperação. Mas a galera comunista de extrema esquerda fala, na verdade, que isso é uma opressão. E é complicadíssimo falar sobre isso, porque tem alguns preceitos que precisam ser esclarecidos antes.